Espio Papo. Espio Papo. Boa noite, galera do Espio Papo. Hoje, novamente, temos uma presença aqui muito especial e, de acordo com a entrevista passada, ela é a segunda mulher a ocupar esta cadeira, né? Aqui o Espio Papo está ficando mais florido agora, porque, como eu disse antes, só vinha marmanjo para cá. Agora eu vou falar o currículo dela, já já eu apresento ela para vocês e a gente vai ter uma conversa, um bate-papo aqui bem legal, vocês vão gostar do assunto. Ela é fisiologista clínica do exercício, especialista em análise de exames laboratoriais, anti-reganho de peso após medicamentos, especialista em grupos especiais e longevidade pela Galo Personal System, especialista em emagrecimento e hipertrofia muscular há mais de 30 anos, educadora física pela Universidade de Fortaleza, Unifor, e pós-graduada em Personal Trainer e Nutrição no Exercício Físico pela Universidade Estadual do Ceará, a UES. Ajuda pessoas que desejam perder pesos de 10 a 20 quilos em 60 dias, sem uso de medicamento. Empresária, mentora de emagrecimento e hipertrofia muscular, comigo hoje, Eliette Damasceno. Boa noite, Eliette. Boa noite, Quintino. Tudo bem contigo? Tudo bem. Primeiro eu queria parabenizar você por esse excelente trabalho, né? Eu fiquei assim muito lisonjeada por ser convidada. Eu acho que é um espaço assim que é gratificante e você está dando, e eu agradeço demais. E eu farei o possível para atender as expectativas de vocês. Então eu agradeço. Ô Eliette, então é o seguinte, ó. Eu queria, antes da gente entrar nesse mundo aí fascinante, como é que eu digo assim, do teu exercício, né, da tua do teu ofício, eu queria que tu me contasse um pouquinho da tua trajetória até chegar aqui, né? Assim, como que tu começou lá atrás, me conta um pouquinho, vem do teu passado até chegar aqui, me conta um pouquinho. E de vez em quando você pode olhar para lá que seus ouvintes estão ali, ó. Estão naquela câmera. Não, é nessa câmera aqui, nessa ó. De cá. Pronto. Então, assim, por que eu escolhi a educação física como profissão? Eu acho que veio lá de trás mesmo. Eu era muito apaixonada pelo esporte. Eu acho que a minha base do esporte me deu a certeza de que eu ia poder ajudar muita gente. Eu acho que quando eu pensei naquela época, assim, se eu entrar na área, eu vou poder ajudar muita gente com a experiência que eu tenho. E eu tive a experiência de aprender a jogar handball aos 14 anos. Eu fui atleta de atletismo. Aos 14 anos comecei a jogar handball, aprendi a jogar e fui assim para as escolas com maior empenho mesmo, porque eu me desempenhei demais no esporte. Então naquela época o esporte era muito valorizado, sabe? Todas as escolas tinham uma copa. Mensalmente a gente participava de copas em todos os colégios, do mais simples ao sofisticado. Então, assim, aí foi criando aquela paixão, me destaquei demais. E nesse período era muito valorizado porque eles começaram a bonificar, né, com bolsas de estudo muito para a gente. Então, assim, eu tive a oportunidade de ter bolsas integral mesmo para estudar nos melhores colégios de Fortaleza. Olha que legal. E naquela época, Eliette, do handball feminino, era de boa ou tinha alguma discriminação, alguma coisa? Ou o pessoal olhava de boa e tá tudo bem? Nada, você nem imagina, era muito bem reconhecida. Então, assim, quando eu cheguei aos 18 anos, eu fui convocada para a seleção cearense de handball, para disputar o brasileiro. E aí foi, assim, uma experiência incrível. Em São Luís do Maranhão, o esporte era irradiado, as pessoas realmente respeitavam. Então, assim, já veio aquela paixão bem de longe. E o Brasil, ele tem uma certa tradição no handball feminino, né? Sim. Tem, né? Inclusive, o handball, ele é um esporte olímpico, né? Sim, muito bem reconhecido o handball. Mas aí foi no passado, e eu quis realmente entrar na educação física, já tinha sangue nas veias, né? Mas eu poderia... Isso foi em que ano? Isso foi nos anos de... Eu cheguei na Unifor em 85, mas foi bem antes, em 75, 78, por aí.
Então... Tu é cearense, eu né? sou cearense. Da capital, Fortaleza? Não, eu nasci em Quixeramobim, mas aos 6 anos de idade eu vim para morar em Fortaleza. Você e seus pais, sua família, né? Era, mas assim, foi uma infância assim, bem sacrificada, né? Eu acho que as dificuldades financeiras do passado me levaram a hoje eu valorizar cada detalhe, cada situação que eu vivi, eu valorizo hoje o que eu tenho, né? Porque quando a minha mãe se separou do meu pai, fui criada somente com minha mãe, né? Mamãe trouxe a gente para Fortaleza, eu tinha uns 6 anos de idade, e aí veio os 9 irmãos, e o mais velho passou na Marinha e foi morar no Rio. E então ela cuidou da gente. Então, no total, aí tinham quantos irmãos? Tinha 8. Eram 8? Tinha 8. Em Quixeramobim não tinha televisão nessa época. É isso. Aí, então, assim, as dificuldades que eu tive, mas assim, a família, apesar das dificuldades financeiras, a família é a base. É a base. É a base. Então, a mamãe me ensinou assim, a integridade, ser honesta. E ela dizia para mim assim, olha, você só pegue o que for seu. Isso vem na memória, assim, a honestidade que a gente tem, a base familiar me construiu o caráter, a determinação de eu correr atrás do melhor, né? Então... Então, aí o que acontece? Você se destacou muito no handball no colégio. Sim. Aí quando terminou o ginásio, tu foi prestar vestibular, na época, né? Sim. E você passou para a educação física na Unifor. É isso? Sim. Ou teve alguma coisa antes? Esse esporte me levou a realmente decidir, né, a fazer a educação física. E quando eu passei no vestibular, não foi fácil, porque a gente ainda tinha muita dificuldade financeira. E a Unifor é paga, né? A Unifor é paga, só né? existia a educação física na Unifor, então eu tinha que batalhar. Mas, não assim, tinha na Federal nem na UES? Não, só tinha a Unifor. É mesmo? Assim, aí eu digo para você que a base familiar é a base mesmo que leva a gente, mas o sonho da gente supera todas as barreiras. Com certeza. E a barreira que eu enfrentei para passar no vestibular e chegar até a Unifor foi o maior desafio, um dos maiores desafios. Porque quando eu passei, eu não tinha dinheiro nem para matrícula. Mas existia a equipe de atletismo que eu tinha feito parte. Eu recebi doações da equipe de atletismo para pagar a matrícula. Caramba. Foi. Então, assim, também existia aquela coisa de muita amizade, né? Digamos assim, muita ajuda. O pessoal Isso. via o teu esforço, o teu sacrifício, assim, não, vamos ajudar, né? Dar uma ajuda. Sim. E tal. Isso é muito bacana. Mas eu tinha, assim, eu era muito valorizada. Naquela época, o meu nome saía no jornal. Scratch de ouro do handball viaja para Caramba, que massa. Então a gente tinha assim o maior respeito. E eu lembro que o meu técnico de atletismo era o Wilson Couto, que era o coordenador de Educação Física da Federal. E ele chegou para mim e disse, Eliette, você vai fazer essa matrícula. Ele assinou o cheque para mim e eu fui fazer a matrícula. Daquela época até hoje, assim, você ainda tem assim, amizade com alguma das meninas ou cada um tomou um rumo na vida, desapareceu? Não, muito tempo. Então, assim, é muito difícil encontrar. Porque uns casaram, outros morreram, entendeu? Minhas amigas, a maioria morreram hoje, entendeu? Hoje eu já não conto mais com elas. Eu tinha muitas amizades. Então, naquela época, o desafio foi grande de passar da Unifor e eu enfrentei. E aí eu entrei sabendo que tinha o crédito educativo, que eu precisava concorrer ao crédito educativo. Isso em 80 em alguma coisa, né? Já era... já 81, 2, eu passei na Unifor. E naquele período que eu passei, eu tive a oportunidade de ter essa matrícula, mas eu sabia que eu podia deixar para pagar o semestre todo no final do semestre. Porque eu tinha feito o crédito educativo e ainda ia ser aprovada. O pior é que não foi. Nossa. Não foi aprovada e eu endoidei. Então, assim, não foi aprovada e eu fiquei naquela tensão psicológica. Mas eu sabia que eu podia estudar porque eu só podia pagar no final, né? E nessa época você ainda morava com sua mãe? Isso, eu ainda morava com a mamãe. Então, o que foi que aconteceu? Surgiu a Olimpíada Global do Trabalhador, onde teve todas as empresas de Fortaleza, as indústrias, inclusive,
tinha que formar os times de handebol, de atletismo, e teve um patrocínio da Rede Globo, da TV Verdes Mares, da Indaiá e de várias empresas. Então, assim, as indústrias montaram os seus times para poder disputar o brasileiro. E aí sabiam... E tu estava no meio. Sabiam da minha existência, mas eu não trabalhava em nenhuma indústria. Mas sabiam que eu existia. E foram bater na minha porta. Caramba, Bateram cara, na minha que massa. porta para dizer assim, olha, eu estou convidando você para fazer parte da minha indústria porque você é um atleta de respeito. E eu fui para a Rede Santana. E lá eu montei a equipe de handebol, eu mesmo montei. Eu peguei as donas, as filhas dos donos, as minhas irmãs que também eram atleta, e montei a equipe de handebol e de atletismo. Então, consequentemente, tipo assim, tu estava, digamos, empregada nessa indústria, né, nessa empresa, tava cursando o curso de Educação Física na Unifor e levando isso aí. Então foi assim, o desafio foi grande, porque assim, através desse convite, eles assinaram a minha carteira para eu trabalhar, para eu ser realmente a funcionária da empresa. Nesse caso aí também foi teu primeiro emprego na vida, foi esse? Mas assim, eu estava trabalhando porque eu estava montando o time, estava treinando todo mundo, né? Mas o que aconteceu é que nós vencemos o campeonato regional. Aqui de Fortaleza, a gente tirou o primeiro lugar no handebol. Tu montou um time legal, hein? E o revezamento 4x100 eu também tirei o primeiro, a gente ganhou medalha de ouro, né? Mas só que souberam que eu não era da empresa, que eu era enxertada, aí botaram advogado e a gente perdeu o protesto. Caramba, protestar e o handebol saiu. Mas mesmo assim, eu ainda consegui ir para o brasileiro em Belo Horizonte através do atletismo. Aí no atletismo a gente foi disputar o brasileiro em Belo Horizonte e a gente voltou com medalha de bronze. Aí pela Unifor? Não, a Unifor não entra aí. A Unifor... Era pela indústria. Ah, pela indústria. Pela Rede Santana. Ainda era... Sim. Pela Rede Santana. Então, quando eu volto, e antes de viajar, eu cheguei junto com a direção da Rede Santana e disse assim, olha, eu estou com uma situação muito crítica, eu preciso voltar a estudar e eu estou devendo o semestre inteiro. Eu preciso desse dinheiro para poder eu voltar a estudar. Mas eu prometo que quando eu voltar de viagem, eu trabalho em qualquer setor que você me botar, para pagar o que você está me prestando. Aí essa advogada, que era a diretora, foi conversar e veio para mim. Olha, está aqui o seu dinheiro. Esse dinheiro não é emprestado. Esse dinheiro você mereceu, cada centavo desse. Porque o mérito é seu. Então esse dinheiro você vai levar para a viagem e você vai comprar a sua alimentação lá. Caramba, que legal. Só que esse dinheiro foi para o meu bolso e não saiu até chegar. Para pagar a Unifor. Para pagar a Unifor. E eu recebi todas, sabe, foi muito bem recebido. A gente tinha alimentação do bom e do melhor lá no Mineirinho. E a gente tinha muita coisa, tipo assim, lazer, e até então, tipo assim, você também nunca tinha saído do estado do Ceará para canto nenhum. Foi a primeira viagem sua ou você já tinha feito viagens antes? Não, quando eu tive... Assim, para outros estados? Não, quando foi com 15 anos de idade, ainda na escola, jogando handebol, o nosso técnico promoveu uma viagem para João Pessoa, da Paraíba, e fomos. Foi a primeira viagem, aos 15 anos. Aí depois pronto. Aí o handebol marcou demais. Agora aí quando você, digamos assim, concluiu o curso da Unifor, né, formada em Educação Física, né, professora de Educação Física, formada. Aí depois da formatura, o que tu fez nesse período aí, um pouco depois da formatura? Mas eu sempre fui muito esperta, muito empreendedora. No terceiro semestre, eu fui estagiar na Uniclinic. E lá eu recebi bolsa para trabalhar, né? Era bolsista. Aí eu fiquei junto com a obstetra, junto com as pessoas da academia, porque lá era hospital e academia. Então eu fiquei estagiando na musculação, a primeira mulher de dentro da musculação que estagiou no terceiro semestre. Então eu fui estagiar na musculação e na ginástica pré-gestante e a ginástica estética. E lá foi a minha base, e depois eu fui ser professora de estética do Centro de Fisioterapia de Fortaleza. Era uma das melhores professoras de Fortaleza naquela época, eu era muito solicitada.
pelas academias. Então, isso no terceiro semestre. Eu vim para o final do curso de Educação Física nos anos de 84, e aí onde eu fui trabalhar no Colégio Redentorista, para substituir uma colega que era professora de dança. E aí eu disse assim, mas eu não sou professora de dança, eu só posso te dar as aulas de educação física, só posso substituir a educação física. Mas como a gente tinha muita disciplina da Unifor, de ritmos, e ela vivenciava aquilo comigo, ela achava que eu tinha jeito, eu levava jeito. Esse levar jeito me deixou uma crença, poxa, eu vou acreditar que eu vou ser professora de dança. Eu me matriculei na Irmãs Andrade para aprender a dançar, a ensinar o jazz, né? E eu peguei naquela época a professora Tâmara, que era bailarina, e eu passei um mês inteiro de julho aprendendo a como coreografar, como a ensinar a dança, né? E eu cheguei no Colégio Redentorista com todas as coreografias da bailarina. Cara, que cabeça. legal, que legal. E nessa época eu estava ainda estagiando na Guanabara, ali no Vano Cruz, né? Que a Guanabara era a única... Esse estágio era pela Unifor, né? Assim, era um estágio remunerado e essa grana tu pagava a faculdade ainda, né? Ou já tinha terminado a faculdade? Não, mas tem um porém aí que foi muito interessante. Eu soube que a Unifor dava bolsa integral para quem trabalhasse no grupo Edson Queiroz. Aí o que eu fiz? Fui atrás de emprego. Eu disse, meu Deus, onde é que eu vou achar uma empresa que vá... Do grupo Edson Queiroz que eu... Sim, aí eu fui bater no jornal, o Diário do Nordeste. Aí chegando lá, eu disse assim, olha, eu preciso de emprego. E aí não tinha, mas tinha uma vaga para vendedor de assinatura de jornal. Eu quero. E eu saí pelas ruas de Fortaleza para... Batendo de porta em porta. Não, eu fui mais inteligente. Eu fui para aquele prédio, aquele edifício que só tinha advogado, que era aquele Serrolim. Sim. Ali tinha, o quê? Eu não sei quantos andares só de advogado. É lá que eu vou. Eu entrava de porta em porta. Ali no calçadão Serrolim, né? Ali perto da Praça do Ferreira. Exatamente. Eu vendia todas as assinaturas. Olha, eu passei 3 meses vendendo assinatura. E esse teu emprego lá de vendedora, era carteira assinada? Ou ou ganhava só comissão? Eu acho que era só avulso mesmo. Avulso. Aí, então eu cheguei 3 meses de carteira. 3 meses, aí eu cheguei, poxa vida, eu vendi bem. Eu cheguei para o Maurício Xerez e disse assim, olha, eu estou precisando de uma bolsa, eu preciso voltar a estudar e eu não tenho condição de pagar. E aqui, eu estou trabalhando há 3 meses, aí ele olhou as duplicatas e viu que eu tinha sido uma boa vendedora, né? Aí disse, pronto, você vai procurar o Maurício, procurar o Edmilton, acho que do 7 de setembro, que era um dos diretores, e faça a apresentação disso aqui para ele, que ele vai liberar a bolsa para você. E fui bater lá no 7 de setembro. E lá eu recebi a minha bolsa integral para todos os semestres da Unifor. Então, aí, graças a isso, tu concluiu o curso na Unifor? Sim, graças a isso eu concluí o curso na Unifor sem pagar nada, só com o meu trabalho, meu esforço. Aí já era o quê? Quase começo dos anos 90 ou ainda era nos anos 80 ainda? Era 80, eu saí em 85, 2. Então tu concluiu em 85 o curso? Eu concluí em 85, depois é que eu cheguei no Redentorista, passei 15 anos como coreógrafa, começando com esse meizinho de adaptação, e depois eu me tornei a coreógrafa das minhas próprias coreografias, porque passei muito tempo. Então, assim, na hora que eu cheguei, eu estava como aprendizado, né? Eu estava como experiente. Mas, assim, as situações colocavam a gente num... É engraçado como a vida vai te encaminhando, assim, né? Ela vai te levando para você, tipo, tomar um rumo mesmo, né? Isso. Você, tipo assim, pensava uma coisa e, de repente, a vida foi te levando para outra coisa. Foi muito né? desafiador. Olha, o padre da igreja, porque lá era o Redentorista era de padres, né? Os padres. Dos jesuítas, né? Era dos jesuítas. Tanto é que no Redentorista tinha muito padre que vinha de fora, da Europa, da Irlanda, né? Tinha os padres. Eram os redentoristas mesmos. Então o padre Dermival, na época, ele chegou para mim e disse assim, olha, professora, eu vou precisar fazer uma expressão corporal na igreja, fazer uma crisma com os adolescentes. Eu queria fazer alguma coisa diferente. Naquela época não existia nada disso. Uhum. Então ele disse assim, eu
que eu gostaria que você me ajudasse nisso. E eu sempre dizia que sim, que eu queria ajudar. Eu nunca dava um não, sempre eu achava que era possível. E aí eu disse, tudo bem, eu faço, o que é que eu preciso? O senhor tem a música? Aí ele me deu um livro de cântico da igreja, entendeu? Eu disse, e aí, como é que eu vou fazer? Eu preciso montar a coreografia. Aí disse, leve para casa. Aí eu levei esse livro e eu tentando fazer a coreografia, lendo todo o capítulo do livro, né? E montei a coreografia. E ele fazia toda a musicalidade no piano. Então era ele no piano e eu fazendo o ensaio com as meninas. Que coisa interessante. E saiu muito lindo. As meninas entraram na igreja com a expressão corporal que foi montada pela gente, entendeu? Depois desse período de 15 anos que tu passou no Redentorista, aí você, pelo que eu vi no teu currículo, assim, você também aí começou a trabalhar em muitas academias, né? Como professora de educação física, né? Sim, sim. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu não tive mais chance de ser a atleta, né? Porque eu parti para o lado profissional, que agora era estudar muito para poder vivenciar o lado profissional. Então, quando eu tive a oportunidade de começar a ginástica, né? Foi na ginástica aeróbica. E aí veio aquela imagem do esporte. Aí surgiu a ginástica aeróbica. Teve uma época que foi febre no Brasil inteiro a aeróbica, né? Pois é. Tinha programa de televisão, tinha como é que eu digo, disputa, concurso de ginástica aeróbica, teve né? o Fitness Brasil, né? Que é o Campeonato Brasileiro de Ginástica Aeróbica. E assim, eu ficava olhando com sangue de atleta das vezes, não, eu vou entrar. E participei do Campeonato Brasileiro de Ginástica Aeróbica. Aqui eu fiquei no Norte e Nordeste, no segundo lugar. E foi nesse período que a ginástica aeróbica estava no auge, né? E aí, nessa época aí já era anos 90, né? Anos 90, 92, 91, 92. Aí sim. Depois... Aí nessa época aí, tipo assim, você ainda estava com tua mãe ou tu já tinha casado? Não, quando eu cheguei no Redentorista, eu me casei. Não, quando eu cheguei no Redentorista, eu já tinha me casado. Eu vim para cá, para o Redentorista, nos anos 94. Ah, então tu casou ainda nos anos 80. No final dos anos... Comecinho dos anos 90. Exatamente. Eu casei em 83. 83. Eu fui para o Redentorista em 84. Ah, tá. E aí me diz uma coisa. Aí como foi que, digamos assim, depois dessa transição, que você saiu das academias... Porque, assim, chegou uma época que você montou a sua própria academia, não foi isso? Sim. Aí me conta como foi essa história de você montar a sua própria academia. Você teve uma academia durante muitos anos, né? A minha vida, sim, profissional foi marcada por muitos desafios. Muitos desafios mesmo. E foi impulsionada pela vontade de querer crescer em todos os âmbitos da minha vida. Aí foi por isso que eu montei a primeira academia de ginástica e eu não tinha máquinas. Foi na Humberto Monte, segundo andar. Eu não tinha máquinas, mas tinha vontade de querer ser empresária. Então eu montei a academia só com o meu estilo de dança e de ginástica aeróbica. Porque eu acredito, te interrompendo aqui um pouquinho, eu acredito o seguinte, que quando você tem um sonho, você sempre teve esse sonho, né? E com muita luta, muito sacrifício... Aí você monta uma academia. Lógico, é evidente que todo profissional que monta uma academia vai querer ganhar dinheiro, lógico. Sim. Mas eu creio que também quem trabalha nessa parte de educação física, ela não vê apenas o dinheiro, ela também vê o bem-estar do aluno. Ou seja, ela quer ver o cara que às vezes tem uma hipertrofia, algum problema. E ela quer que aquela pessoa melhore, assim, fisicamente, né? Eu acho que não é só o dinheiro. Assim, tem o dinheiro, lógico, mas tem a questão de você ver aquela pessoa que está na sua academia começar a ter um rendimento melhor, enfim. Aí me fala um pouquinho sobre isso, essa questão. Sim, aí a grande preocupação minha, porque assim, eu vivenciei muito... né, esse lado do esporte, depois entrei na parte de saúde. Quando eu entrei na área de saúde, aí eu me apaixonei muito, porque a minha preocupação era grande em poder ajudar as pessoas, principalmente as pessoas que estavam obesas, né?
Porque É o meu hoje... caso, é o meu caso, né? É o seu caso. É o de- meu caso. É o seu caso É um- de muita gente, né? E o meu também. A gente está nesse mesmo barco, viu, Neto? Certeza. Então, assim, mas quando eu entrei na academia foi muito no lado do fitness, né? O fitness. E hoje ainda segurou. A onda do fitness é poderosíssima. Mas quando eu saí da área do fitness, que entrei na área da saúde mesmo, porque depois você vai entender. É o seguinte, quando eu saí de um espaço que teve um percurso muito grande, foi a academia da Humberto Monte, passei 5 anos, fui à falência por falta de experiência e por não ter máquinas, porque naquela época a musculação já estava introduzida no mercado. E o público já exigia demais da musculação e eu não tinha, acabei indo à falência. E aí fui a trabalhar na academia de terceiros, né? E quando eu entrei na academia de terceiros, eu entrei na Body System, que era uma companhia de ginástica que introduzia os estilos de ginástica pelo Brasil e pelo mundo. E aí, a Body System ainda existe? A Body System ainda existe, acho que sim, ainda existe. Então, quando eu fui para a oficina de corpo, convidada a ser professora, eu montei as turmas de step, de ginástica aeróbica. Step é dança? É o que é? É uma step? ginástica coreografada. Ah, certo. Existem várias modalidades. E o que acontece? Mesmo quando eu estava na Unifor, eu já tinha uma base rítmica, porque você tem cadeiras de ritmo e de dança. Então, a educação física, ela tem muito essa base, sabe, dançada, porque a gente trabalha muito a percepção rítmica. E isso ajuda bastante na parte lúdica. Então, quando eu fui para essa academia, eu tive o conhecimento da existência dessa Body System. Então, a gente comprou vários programas da Body System, como Body Step, Body Pump, Body Attack. Comecei a introduzir nessa academia que era de um amigo, né? E entrei como professora. Mas eu fiz uma campanha muito forte. E lá eu me instalei e recebi o convite de assumir a academia como um todo, mas já com todas as máquinas. Eu assumi, passei 5 anos. Aí cresceu tanto a academia que o dono quis voltar. E aí eu saí de lá e fui montar a Planeta Corpo, que foi o terceiro momento da academia. Passei 16 anos na Planeta Corpo. A gente cresceu demais lá. Nós tínhamos todos os programas da Mas a Planeta Corpo já era a sua academia, né? Não, a Planeta Corpo passou a ser a minha academia de verdade, porque a oficina de corpo era minha, mas assim, enxertada com as máquinas que era de um amigo, né? Sim, sim. Mas quando eu saí da oficina de corpo, eu montei a Planeta Corpo, que era a minha própria academia. Pronto, sua própria academia. Aí eu tinha mais de 200 alunos na oficina de corpo, eu tive que deixar tudo lá e começar tudo do zero. E quando tu começou a Planeta Corpo, você... Porque a primeira, digamos assim, falei porque não tinha máquina. E na Planeta Corpo você já entrou com algumas máquinas. Você já tinha máquinas, né? Não, aí eu deixei tudo que as máquinas não eram minhas. Aí como eu tinha dinheiro no bolso para investir nas máquinas, eu mandei fabricar máquinas e comprei algumas. E o que não estava... o que eu não estava esperando era de não receber na hora da inauguração. Então, assim, eu comecei sem máquinas. Aí eu perdi toda a clientela da musculação. Eu comecei tudo com ginástica. Ou seja, você começou tudo do zero. Tudo do zero. Aí eu comecei tudo de novo. Aí passei 4 anos só pagando conta. Depois do 4º ano é que eu comecei a lucrar alguma coisa. Mas Ou seja, a vida de empresário não é fácil, não né? é fácil, não é fácil. Principalmente aqui no Brasil, né? Aí eu... Agora, Eliette, aí você passou 16 anos com a Planeta Corpo, não é isso? Sim. Quando houve essa mudança, essa virada de chave de Planeta Corpo para a clínica fisiologista, como é que foi essa virada? Pronto, as academias estavam indo à falência, porque estavam entrando aquelas academias de franquias, com lindas máquinas, ambientes muito, muito sofisticados. E as academias pequenas estavam... Como exemplo, a Smart Era Fit, Smart, tem a Green Life, tem várias, né? A Green Life ainda não estava, mas tinha as Smart, já tinha chegado. Tem a Selfit, né? Uhum. Aí tem Gaviões, são vários, são as vários. novas, né? Mas naquela época estava engolindo as academias pequenas, e eu era uma delas, né? Só que, na minha mente, a fatia do mercado me pertencia, eu não ia perder. Aí eu saí do espaço que eu estava e fui procurar um espaço maior. Aí encontrei esse espaço da Jovita com 600 metros quadrados,
que para mim foi uma virada de chave. E eu estava assim, super feliz pelo ambiente, tudo. E te interromper de novo, e nesse período aí de academia, você montar a sua academia, foi o período também que tu também estudava para fazer a tua pós-graduação na UES, não é isso? Não, a UES ficou lá atrás. Ah, isso, ela já tinha passado. Já tinha passado. Foi bem no início no finalzinho da oficina, para chegar na Planeta, eu estava no último pós-graduação, como personal e como nutrição. Então eu já estava com essa base. Mas a virada de chave mesmo foi quando eu vim para a Planeta, quando eu saí da Planeta lá, que a Planeta mudou de endereço para Jovita Feitosa, e aí eu passei 6 meses com muito sucesso, aí a pandemia fechou tudo. Nossa. Foi uma barra, porque eu ainda estava devendo o banco. Não, e detalhe, a pandemia, ela começou em março de 2020, né? Passou o carnaval, aí em março fecha tudo, ninguém sai de casa, sim. E ali foi uma quebradeira geral, né? Foi, rapaz, eu me senti no fundo do poço, porque eu tinha feito empréstimo para comprar máquinas novas, eu tinha investido também nas mudanças, que não foi fácil, e aí de repente... É porque tu também tinha saído de um ponto para outro ponto, exatamente, né? E eu tive que recuperar as máquinas que eu tinha, pintando todas, e comprei mais máquinas novas. Essas máquinas novas foi outro investimento pesado. Então, assim, quando a pandemia fechou as minhas portas, eu estava devendo tudo. Então, assim, como era que eu ia fazer? Eu comecei a alugar o material, os equipamentos, né, para as pessoas fazerem em casa. Eu comecei a dar as minhas aulas de ginástica, pela internet. Foi aí a mudança, quando eu comecei a dar as minhas aulas de ginástica sozinha e ajudando o pessoal da casa. Eu encontrei um profissional de mão cheia, que era o professor José Carlos Galo, que foi professor da Xuxa, da Luma de Oliveira. Foi um personal que mudava a história do pessoal da Globo. Então ele começou a me seguir e eu corri atrás dele. Nesse período eu estava com as portas fechadas. Eu fiquei com uma aluna personal. Essa aluna personal, ela não abandonou, mas pediu para eu atender ela de portas fechadas. A Luciana Lima Pinto, que é a minha amiga. Então, quando eu fechei, que estava devendo tudo, o banco cancelou meu cartão de crédito. Aí que eu fiquei na pior. E eu precisava comprar alimentação. Meu marido, como tinha que ter cliente, não tinha que ficar em casa. Então, eu tive que assumir todas as despesas de casa, né? Somente com o aluguel e com a mensalidade da cliente. Então, nesse período, eu chorava todos os dias. Eu chorava a semana toda e ligava para o banco chorando para tentar solucionar o meu problema, né? E o que aconteceu? Que a minha cliente chegou para mim e disse assim, sim, eu comecei a ligar para o banco e até negociei. Uma dívida de 12 mil caiu para 4 mil reais, 2 e pouco. Aí a minha cliente disse assim, olha, eu pago. Você desconta nas mensalidades. Caramba. Aí ela me deu o dinheiro, eu paguei o banco. O banco liberou o meu cartão de crédito. Com esse dinheiro, com esse cartão livre... E isso ainda na pandemia, né? Isso na pandemia. Com esse cartão livre, sabe o que eu fiz? Eu comprei o curso de emagrecimento do Carlos Galos. Foi uma virada de chave. Foi aí que você começou a ver esse lado da fisiologia, né? Sim, aí eu entrei no método de emagrecimento dentro da fisiologia do exercício, sabe? Eu me senti assim, noutra situação. Eu entrei realmente dentro do estudo da fisiologia do exercício, foi uma coisa assim fantástica, que eu nunca tinha visto nenhum curso igual. E aí eu me aprofundei, eu estudava de manhã, de tarde, de noite, eu comecei a fazer as vendas. Eu cheguei a ver um podcast teu, até com ele, né? O fundador da empresa, isso, né? O José Carlos Galo, ele é fisiologista clínico do exercício. Não, e muito interessante. Ele é muito preparado. Não, e você vê que, assim, ele tem uma bagagem enorme, né? Assim, isso. É uma coisa mesmo... E sem contar que ele ainda tem visão, né? Porque ele fica captando, digamos assim, os bons profissionais que estão espalhados pelo Brasil inteiro, né? Isso. Então, ele tem uma visão, assim, muito empreendedor. Ele tem um conhecimento fora do comum. Eu sempre digo para ele assim, eu não sei onde é que tu encontra tanto armazenamento, porque ele sabe muito, sabe muito. Então, quando eu comprei o curso de emagrecimento, sabe, eu me aprofundei muito e comprei outros cursos dentro da certificação.
que aí eu comecei a trabalhar com grupos especiais. Todos os cursos deles são certificados, né? Sim. Aí eu entrei na certificação para trabalhar com grupos especiais, musculação avançada, 1 e 2 eu fiz. Eu fiz o método peso, que é o método de emagrecimento, 1 e 2. Eu fiz análise dos exames laboratoriais 2 vezes com ele. Biomecânica, para atender as pessoas com problema de joelho. Isso requer muito estudo, né? Muito estudo, muito estudo. Então, eu estou com 7 anos de estudo. E, por último, a grande preocupação da gente agora está sendo atender essas pessoas que estão tomando medicação. Me dá um exemplo, assim, de um aluno teu que foi te procurar para tratar de alguma coisa, digamos assim, no estado grave, e que essa pessoa saiu de um estado grave e voltou a uma vida normal. Eu andei vendo, tem casos de você já ter recuperado pessoas que estavam em situação bem crítica, né? Certo. Eu agora, por último, a aluna que chegou a me procurar, ela estava tomando medicação para pressão alta, né? Tomava medicação de manhã e de noite, e estava tomando um ansiolítico para depressão. E essa pessoa, ela me procurou e eu pude avaliar e eu tirei essa medicação. A gente conseguiu desmamar essa medicação de pressão de manhã e de noite e toda a medicação, né? E aí hoje ela está... Ela tem que idade, essa pessoa? Ela tem 42 anos. 42? Ela tem 42 Ela tinha anos. problema de obesidade? Ela estava com sobrepeso somente. Sobrepeso. Mas estava com um problema de... Tomava medicação seríssima, né? Então, essa medicação ela podia levar muitos problemas sérios. E no caso desses exercícios específicos que você passa para pessoas que têm, digamos, esse problema que você acabou de citar, digamos assim, tem um período, por exemplo, ela vai ficar bem daqui a 1 mês, 2, 6 meses, 1 ano, existe um período, como é que funciona isso? Certo, então vamos falar do método de emagrecimento, né? O nosso método de emagrecimento, ele é um tratamento de saúde. Ele tem início, meio e fim, e ele tem um tempo médio de 60 dias. Nesse período de 60 dias, nós vamos classificar por etapas, certo? Nos 21 dias é a fase das correções metabólicas. Nós vamos fazer uma reprogramação metabólica. Digamos que você chegue para mim e diz assim: Eliette, eu preciso emagrecer. Primeiro passo, nós vamos avaliar. A gente precisa fazer um diagnóstico apurado do que está acontecendo com você. Isso também você pede para aquela pessoa ir fazer vários exames, né? Exame de sangue. Exatamente. São vários exames que a pessoa tem que fazer, não é isso? Exatamente. Então a gente tem que ver que marcadores dos exames vai colocar para a gente a situação. Então quando você chega para mim que quer emagrecer, a gente não vai simplesmente passar você para o exercício, porque é um risco. A gente vai ter que se aprofundar, fazer um retrato apurado de tudo que está acontecendo no seu organismo. Então, você vai me apresentar os exames laboratoriais. E um dos exames mais pedidos é o hemograma completo, onde nesse hemograma completo a gente vai ver como é que está as hemoglobinas, as hemácias. Vamos ver se você está com anemia ou se não está. Se você está com anemia através de alimentação, se é falta de ferro, tudo isso nós vamos sinalizar através dessa avaliação. E uma pessoa que chega com, digamos, com um problema desse, mas ela é pré-diabética ou diabética, aí existe assim um cuidado especial? O diabético eu já não coloco no método do peso, que é o método de emagrecimento saudável. A gente vai colocar um método customizado. Aí a gente vai passar a fazer uma avaliação física e clínica. A gente vai analisar a medicação que esse diabético está tomando, qual é a duração dessa medicação, se ela tem um efeito curto, prolongado ou médio. De acordo com o intervalo de medicação, a gente vai colocar o exercício no momento certo, e não é qualquer exercício. Aí onde eu saio do fitness, da academia, e vou para a clínica. Porque a diferença é que na academia coloca para você atividade física sem modulação. E quando eu vou para a clínica, eu faço exercício físico modulado, dentro da ciência. E qual é a diferença disso? É que existem 6 elementos que, linkados com a alimentação, vai diferenciar
e vai tornar o exercício seu remédio, Me- que seria a modalidade certa do momento. Me diz uma coisa, é possível uma pessoa, digamos que seja pré-diabética, ela fazer tudo isso e ela ficar curada, ela não ter mais, ela não tá mais nessa condição de pré-diabetes? Sim. Existe essa possibilidade? Existe se essa diabetes for diabesidade. Se essa diabetes partiu da obesidade, na hora que a gente consegue derreter a gordura, fazer a redução da gordura, essa diabetes vai embora, entendeu? Que é o tipo 2 diabetes. Quando você me apresenta as suas taxas glicêmicas todas alteradas, é através da modulação do exercício que nós vamos colocar essas taxas glicêmicas lá embaixo. Exemplo, que é a modalidade que eu te disse. O primeiro elemento é a modalidade certa do momento que você se encontra. Então, assim, essa modalidade, ela tem que ser calculada. Ela tem que ser a duração da sessão, tem que ser a intensidade, ou a modalidade certa, o gasto calórico, a frequência semanal. Isso aí também vai variar muito também de acordo com a idade de cada aluno, né? Cada cliente, né? Tipo assim, uma pessoa que está com sobrepeso, mas ela já está ali com seus 60, 65 anos, você vai direcionar ela para um tipo de exercício, mas não tão puxado, né? Não, depende não depende da idade, depende do condicionamento físico, da treinabilidade. Eu posso pegar uma senhora de 60 anos que tem muito mais condição do que a de 20, destreinada, entendeu? Então, por isso que a avaliação física ela é de fundamental importância, ela é inegociável, porque na hora que você recebe o cliente, você vai avaliar o todo. Você vai analisar o histórico familiar dessa pessoa, que é muito importante, vai avaliar a qualidade do sono, o intestino. O intestino é de fundamental importância, porque é considerado a raiz. O intestino é considerado o segundo cérebro, né? Exatamente. E é lá no intestino que é produzido uns 80% a 90% dos hormônios. Se o intestino estiver constipado, inflamado, você não consegue nada. Até mesmo a produção dos emagrecedores, né? Aí que eu vou falar depois. É dessas canetas que estão vendendo agora, né? Isso. Ozempic, Monjaro. Então, hoje a semaglutida e a diazepatida está revolucionando o tratamento da obesidade. E assim, veio de uma necessidade muito grande da obesidade. Então, ele é um tratamento para o diabético e para a obesidade elevada. E que as pessoas... E está sendo assim um fenômeno cultural. Mas eu te pergunto agora, já que você é uma profissional nesse ramo, essas injeções que as pessoas estão tomando agora, elas não têm assim um efeito colateral, ou tipo assim, isso não pode produzir também um efeito sanfona, a pessoa ela emagrece, porque eu acho que tudo também está ligado muito à cabeça, né? Tipo assim, ela emagreceu, mas logo em seguida agora eu tô magrinha, vou comer pizza de novo, vou tomar sorvete e tal, isso, aquilo. Quer dizer, ela vai engordar, né? Com certeza. Então, assim, aí nesse caso específico, eu acho que mesmo que a pessoa emagreça, ela, quer queira, quer não, ela nunca vai ter que largar os exercícios físicos, porque senão vai voltar tudo, não é isso? Sim. O exercício é como se fosse o seu alimento, né? É uma necessidade diária. Você não pode ficar sedentário. O sedentarismo mata. E assim, como eu te falei que a semaglutida e a tirzepatida, que está revolucionando esse mercado do tratamento da obesidade, né? E está quase que um fenômeno cultural, porque todo mundo está comprando, todo mundo está usando. E a nossa grande preocupação é esse uso exorbitante sem um médico, sem uma consulta médica, porque o médico que tem que acompanhar. É eficiente? Está fazendo milagres. Não, eu mesmo conheço, assim, pessoas que estão tomando e já perderam 5, 7 quilos. Sim, vão perder. Mas a grande preocupação é a seguinte, é que essas pessoas, ela tem uma necessidade, mas não tem um controle, querem tomar aleatoriamente. Agora esse medicamento, o que ele faz? Ele interrompe a vontade de comer? Como é que funciona? O
que esse medicamento faz? Pronto, o Monjaro, que está sendo assim o campeão das vendas, todo mundo fala em Monjaro. Mas o que é o Monjaro? É a tirzepatida. Então, assim, ele atua em 2 receptores, que é o GLP-1 e o GIP, que são hormônio que já é produzido dentro do nosso organismo e que não está sendo atuado por causa da sua inflamação intestinal. Quando você está obeso, você está todo inflamado. Então, teu intestino não está regulado. Então, não atua, os hormônios não estão agindo de forma saudável. E essa tirzepatida, ela joga esses hormônios que não quer nem saber da tua inflamação. Ela vai e derrete a tua gordura mesmo. Agora, o que não falam é do grande prejuízo que você está tendo, que é a redução da massa muscular, a perda de massa magra. Pronto. Que é a tal da sarcopenia, né? Uhum. A sarcopenia já é um processo natural, que é a partir de 35, 40 anos, tu já começa a perder massa magra. Se tu fica sedentário, tu já começa a perder massa muscular. Já é a tal da sarcopenia. Aí você joga uma medicação dessa, a destruição assim é rápida. Então, por exemplo, o que você faria no caso? Digamos, a pessoa é obesa, ela tomou essas injeções, perdeu, sei lá, 20 quilos. Aí ela vai te procurar e vai dizer, olha, eu pesava 80 quilos, aliás, eu pesava 100 quilos, eu perdi 20 agora tomando essas injeções, só que agora eu quero fazer um acompanhamento físico, para eu não voltar a ter o reganho, né? Esse reganho. Aí o que é indicado para essa então, pessoa assim, que te procura, pedindo isso? Pronto, a nossa grande preocupação foi essa, que agora se sabe, já é comprovado cientificamente que após os 3 a 6 meses, o reganho é em torno de 50% a 70% de todo o peso que você perdeu. E mais alguma coisa. O efeito sanfona, né? Com problemas, certo? Porque nem todo mundo é liberado, né? Tem pessoas com... Entre essa injeção e uma operação bariátrica, o que seria menos pior? A injeção é melhor. A injeção é melhor? A bariátrica é uma perda total do pedaço do intestino, né? Você corta, mas não corrige o intestino. Não tira as inflamações. E você passa o resto da vida tomando medicação, de suplementos de vitamina, e você não fica tão saudável. E a perda da massa magra é mais cruel. E assim, quando você toma... Tem casos de a pessoa, quando faz uma bariátrica, ela passa a vida toda tomando vitamina, né? E às vezes tem homens têm perca de cabelo, né? Exatamente. Então é um prejuízo metabólico que o Monjaro não faz, mas faz se você não tiver um acompanhamento. Então, assim, a nossa grande preocupação, nós como fisiologista clínica, agora do antirregânio, a nossa proposta é acompanhar essas pessoas que estão tomando a medicação e acompanhar com exercício em todas as fases, mas não é qualquer exercício. Nós vamos pegar uma pessoa que já começou a medicação do Monjaro ou do Ozempic, ou seja, qual for, nós vamos primeiro fazer uma reprogramação metabólica. Nós vamos arrumar a casa. O organismo vai ser totalmente recompensado com a reprogramação metabólica. Nós vamos regular, ensinar o organismo a utilizar a gordura como fonte de energia. Uma coisa que a atividade física comum não ensina por causa das intensidades errôneas. Eu tenho que saber qual é a intensidade certa do momento, qual é a frequência semanal, a duração e a progressão desse exercício juntamente com a alimentação. A alimentação quantificada e pesada e medida, é tudo linkado. O exercício desse dia, ele precisa de X calorias, a quantidade de proteína, carboidratos e lipídios. São os 3 macronutrientes que tem que acompanhar aquele exercício modulado. Então, quando você entra no Monjaro, você já entra numa dose baixa de 2,5, e aí precisa imediatamente fazer essa análise e fazer uma reprogramação metabólica. E tem um detalhe, essa medicação, Sim. Ela também não é para todo mundo, porque não é uma medicação barata, né? Não é mesmo. E me fala uma coisa, a gente falou sobre isso, mas, por exemplo, o que você falaria, digamos, sobre o jejum intermitente? Quem pratica o jejum intermitente para perda de peso? Eu não aprovo. Você não aprova? Não aprova, é justamente isso. A sarcopenia, você pode até dizer assim... Mas em caso, por exemplo, eu tenho um conhecido
que ele perdeu 40 quilos com jejum intermitente. Agora, ele me falava uma coisa que eu disse assim, cara, eu não sou médico, eu não entendo, mas o que acontece? Ele passava às vezes até 12 horas sem comer, e quando ele ia comer, por exemplo, em vez dele comer uma salada, uma coisa assim mais nutritiva, né? Aí ele tacava o pau numa coxinha, numa Coca-Cola. Eu digo, pô, cara, só que ele perdeu 40 quilos fazendo isso, mas depois ele ganhou tudo de novo. Mas perde de que forma? Através do músculo, porque músculo é tecido ativo. Quando você perde músculo, você desorganiza todo o seu metabolismo. Então, o prejuízo metabólico lá para frente vai ser muito maior, entendeu? Então, assim, o jejum intermitente, ele realmente faz você perder peso, mas gordura e músculo, que é prejuízo, entendeu? Os grandes especialistas do jejum intermitente não te explicam isso, que você perde muito músculo, mas e o músculo, ele te sustenta, né? O músculo. Justamente, ele é como se fosse uma... como é que eu posso te classificar o músculo dentro do organismo? É uma celebridade. O músculo é tecido ativo que eleva, ele modula o seu Tanto é que aconselham as pessoas que começam a entrar na terceira idade a fazer musculação, porque Exatamente. senão elas vão ter problema de queda, né? Sim. E aí, assim, leva a pessoa para a musculação, mas não é só mandar para a musculação. Aí é onde cabe nós, personagens clínicos, a fazer uma análise, um diagnóstico apurado do que fazer com essa pessoa antes de entrar na musculação. Porque às vezes a pessoa não está dormindo bem, as pessoas estão com estresse mental, as pessoas estão com o intestino todo constipado. Então as pessoas, elas precisam ver que não é em qualquer momento que elas podem usar o trabalho de peso. E aí precisa fazer essa reprogramação metabólica antes de começar o trabalho de força. Quando o VO2 máximo estiver acima de 46 mililitros. Agora você me pergunta o que é o VO2 máximo. Não, eu quero te perguntar outra coisa. Então, digamos, vamos fazer aqui uma disputa. Sim. Entre uma bariátrica, entre um jejum intermitente, entre o Mounjaro, qual é o menos pior? É o Mounjaro. É o Mounjaro? É o Mounjaro. É o menos pior. É o menos pior. Porque o Mounjaro, ele trata, né? Ele cuida, ele baixa as taxas glicêmicas, ele pode até baixar a sua pressão arterial, ele faz você regular, né, a parte do metabolismo, mas ele não constrói o seu músculo. Ele age dentro dos hormônios que o nosso organismo já produz. Então, que é o GLP-1 e o GIP. Mas eu entendo o seguinte, digamos, meu caso, vou dar o meu caso que eu sou gordinho, estou acima do peso e tal. Eu digo, eu vou tomar esse Mounjaro aqui. Pronto, tomei o Mounjaro, perdi, sei lá, 10 quilos, um exemplo. Sim. Aí eu digo assim, opa, tô legal, perdi 10 quilos, tava com 100, agora tô com... Não, perdi 20, tava com 100, tô com 80 agora. Sim. Aí, digamos, se eu for uma pessoa consciente, depois que eu perdi esse peso, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou procurar uma profissional, a Eliette, eu perdi 20 quilos. Sim. Agora eu não quero mais ganhar esses 20 quilos. O que é que eu faço? Aí nós vamos para a primeira etapa. Que é aquela que é... reprogramação metabólica. Nós vamos avaliar e ver a tua carência de massa magra. Quantos quilos de músculo você perdeu? Quanto de gordura excedente você ainda tem? Você está com o teu metabolismo de que forma? Você está com a qualidade do sono bom, dormindo bem? Seu intestino está funcionando todos os dias? Seu nível de estresse, como é que está o seu VO2 máximo? VO2 máximo é a taxa de oxigênio necessária para processar essa hipertrofia, esse emagrecimento. Se ele estiver abaixo de 46, não hipertrofia, vai perder mais músculo. Tá. Se estiver abaixo de 42, não emagrecer, vai perder mais músculo. Agora eu te pergunto, e aquela pessoa que perdeu peso, certo? E sobrou assim um pouquinho de pele, aquela pele ali que sobrou, que está incomodando ela. Não vou botar muito não, pouquinho. Sim. Ela tem condições dela eliminar aquela pele que sobrou ou ali é só cirurgia? Depende, numa bariátrica, aquele monte de pele, tem que fazer, né? Abdominoplastia? Sim, pode fazer. Mas se você perdeu os seus 20 quilos, dá para você recuperar a sua massa magra e não ter pele. E no nosso método de emagrecimento saudável, criado pelo professor José Carlos Galo, ele vai direto, ele emagrece junto com o Mounjaro. É o mesmo efeito do Mounjaro. Então, se você for inteligente, não precisa nem tomar a medicação. Você vai para o método mais natural, que é regulando a alimentação e o treinamento dentro das vias metabólicas. Aí sim você Ou seja, nesse caso aí,
você não faz uma bariátrica, você não faz jejum intermitente, nem toma Nem manjaro. toma Você vai manjaro. só academia, fazendo da maneira, Sim. digamos, como você está falando, Com o nosso o método, você está tranquilo, Sim. saudável e sem química nenhuma no Sim, corpo. eu não disse para você que eu posso fazer você perder de 10 a 20 quilos sem medicação. Só na modulação do treino dentro das vias metabólicas com o alimento certo. Aí você vai passar pelas 5 fases. Primeira fase dos 21 dias, eu vou fazer você dormir bem, ficar com o intestino totalmente regulado, sem estresse, com VO2 máximo acima de 46 ml, preparando você para fazer qualquer construção de músculo, entendeu? Isso você dormindo bem e você ficando lindo, entendeu? Sem gordura e com aquela disposição, se sentindo poderoso. Essa é a proposta do nosso método de emagrecimento. Eliette, te interrompendo aqui um pouquinho, ó. Eu creio que você que está nos assistindo tá assim, tipo, pô, eu quero emagrecer, eu tô gordinho e tal. Aí, Eliette, a minha pergunta agora é a seguinte: para quem está nos assistindo, como é que a pessoa te encontra pelas redes sociais? Me fala aí como é que a pessoa te encontra para ir atrás desse milagre aí que você faz em 60 dias, né? Exatamente. Olha, Como é que o pessoal te acha? o meu Instagram é Eliette Personal Fisiologista. Aí vai no teu direct, marca uma consulta. Vai lá no meu Instagram ou vai para o meu direct, no meu stories, não, o meu WhatsApp, 987-834393, já agenda a consulta. Galera, é o seguinte, ó, vai aparecer aqui depois o endereço dela, que é o Instagram, eu vou colocar, e já que ela está autorizando também, eu vou colocar o WhatsApp dela, e então quem quiser perder, né, eu espero criar coragem para entrar nisso aí. A minha entrevistada passada, ela já disse que ia tirar essa minha papada. Agora eu estou entrevistando outro que em 60 dias eu vou perder aí uns quilinhos. Então, não depende de ninguém, só depende de mim para eu poder entrar em forma. Então, assim, como eu disse antes, né, vai aparecer aqui embaixo o Instagram dela, o WhatsApp. E Eliette, a gente está quase encerrando aqui a nossa entrevista. Temos quantos minutos? Temos. Neto, tem quanto tempo aí de entrevista? Já está com 57, viu? 33 minutos. Então a gente Mas tem mais alguns dizendo a você minutinhos aqui. também que, assim, olha, eu não vou tirar a coragem de vocês de usar o monjaro. Pode até usar, se você não tiver coragem de fazer uma alimentação adequada. Mas tem aquelas pessoas bem compulsivas, né? Mas assim, olha, não faça isso sozinho. Consulte o seu médico. Ele que vai passar as dosagens certas para vocês. E aí precisa de um personal clínico para acompanhar todas as etapas. Essa é a nossa proposta. Agora, Eliette, deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, eu tenho um amigo obeso mesmo. E, digamos, eu vejo que já teve muito conselho, rapaz, vamos para academia, não sei o que, isso, aquilo. De tentar dar uma força para que aquela pessoa saísse daquele quadro. Sim. Aí eu te pergunto, às vezes também o problema é muito cabeça, né? Exato. Então, tipo, quando a pessoa resolver a cabeça, ou no psicólogo, ou no psiquiatra, ou nos dois, fazendo terapia, porque assim, eu acho que tudo começa na cabeça. Por exemplo, você me fala que eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Se eu não mudar a minha mente, a minha maneira de pensar, por mais que eu entenda que o que você está falando é correto, é certo, se eu não mudar aqui, não vai adiantar nada. Então, assim, eu acredito que você faz um bem para a sociedade. Por quê? Porque você está ajudando as pessoas que estão, tipo assim, quase tendo um infarto ali, quase morrendo, a sair daquele quadro quase de morte para um quadro saudável. Mas a gente também tem que pensar muito nessas pessoas que têm, digamos, muitos problemas, né? Psicológico, algum trauma, enfim, problemas que vêm da cabeça que impedem elas de procurar um profissional igual a você para entrar num... Mas eu digo para você o seguinte, a primeira, situação é tomar a decisão. Quando a pessoa toma a decisão, quando você entra na reprogramação metabólica, o cérebro
é condicionada. Você sai do nível de estresse, você começa a pensar melhor. Então, assim, por isso que eu digo reprogramar o organismo, porque nós vamos fazer com que o seu cérebro comece a funcionar melhor, tomar decisões assertivas, sem estresse. Porque o estresse eleva um hormônio chamado cortisol, que deixa o seu corpo em alerta, deixa você assim meio... Tenso ali o dia todo, tenso. né? Tenso. O estresse, o cortisol estando em alta é muito perigoso, você pode ficar ansioso, você pode até pegar um estresse mental muito bravo mesmo. Entrar numa depressão. Depressão, né? Que é uma doença perigosíssima, né? Então, é a doença da moda, né? Todo mundo tem depressão hoje. Quando você entra na via lipolítica, que é a via de queima de gordura, é uma via de restauração de hormônios. Baixa o cortisol, baixa o estresse, eleva o GH, e esses hormônios emagrecedores, eles vão atuar como remédio. Essa pessoa que tem estresse, ela para de ter o estresse. Essa pessoa que tem a pressão alta, ela baixa a pressão. A gente já conseguiu reverter o quadro de pressão alta, de estresse, de diabetes tipo 2, certo? A gente tem mesmo vários clientes. Se você for lá no meu Instagram, você vai ver o antes e depois de muita gente. E esses últimos clientes que eu peguei, eles estavam com um nível de estresse elevadíssimo. Então, desmamaram muita a medicação. Eu peguei uma senhora de 68 anos que tomava pregabalina de manhã e de noite, ainda não dava conta de tanta dor, tomava Dorflex. Eu consegui desmamar toda essa medicação, ainda fiz a mulher perder 13 quilos. E hoje ela está feliz da vida, viajando para Portugal, certo? Viajando para Portugal. Não, eu digo, ela está pulando até agora de alegria, e né? assim, e ela me deixou, eu não vou terminar esse método em 2 meses, eu vou ficar aqui com você. E hoje ela me contratou para ficar no mês a mês. Então, assim, além de tudo, você hoje também trabalha ainda como personal trainer exclusivo para pessoas que te procuram e querem uma exclusividade, né? Isso, eu trabalho presencial e online para todas as pessoas do Brasil. Então, assim, se você quer realmente emagrecer, que eu acompanho também nessa medicação para não ter esse reganho, não ter a perda da sua massa muscular, é só agendar que a gente vai fazer um diagnóstico para explicar tudo, o passo a passo, e acompanhar você em todos os pontos, né? Esse acompanhamento tanto faz no presencial como no online. O efeito, os resultados vão ser o mesmo. Basta você tomar a decisão de querer mudar o estilo de vida. E mudar o estilo de vida é comprar a sua saúde, é ter a longevidade com muita saúde e com disposição. Já pensou você se sentir poderosa ou poderoso, né, com 20 quilos a menos? O caso da Aline, ela vai reduzir agora 10 quilos, está se sentindo poderosa. Essa menina de 42 anos, né? Isso nem um dinheiro paga. A minha satisfação é muito grande, sabe? Nem o dinheiro paga a satisfação que eu tenho de ver você feliz e com resultado garantido. Não, e eu tenho certeza que essa nossa entrevista aqui, ela vai render muito, vai ter muito like, muito comentário, vai ter gente querendo uma segunda parte aqui, porque, gente, eu vou falar aqui uma coisa, que não vai ser dita aqui, mas tem uma historinha dela aqui, da Eliette, que eu não vou contar aqui, que é uma história sobre saúde que aconteceu com ela, e eu vou deixar vocês curiosos, porque é o seguinte, ela passou por uma barra pesadíssima de algo que aconteceu com ela, e ela vai falar depois, não vai falar agora não, eu vou deixar, mas eu vou deixar em suspenso, porque eu sei da história, então o que acontece? Não, porque é o seguinte, você, além de todo o exemplo que você tem de vida, de muita luta, muita garra, né, e tal, ainda teve um problema sério. Não fale nada, eu vou deixar o povo curioso aí. Não fale nada porque foi sério. E eu digo uma coisa, o que salvou essa mulher desse problema aí foram 2 coisas. Foram anos e anos de muita educação física ali, porque o corpo dela, né, não diga não. E lógico e evidente que o homem lá de cima, né? O homem lá de cima é que diz assim, vem, fica aí, então é isso. Mas, Eliette, eu vou agora deixar você aí para dar aqui nessa câmera aqui, para falar com as pessoas que te curtem, que te seguem no Instagram, então dá um recadinho para elas aí. A gente já está encerrando aqui o programa, mas eu quero antes também vou falar 2 vezes, vou deixar tu falar, depois eu falo de novo, mas é o seguinte, eu quero dizer
que foi um prazer enorme ter ela aqui comigo, agradecer ela ter vindo, né? E falar para vocês aí, galera. Gente, ó, é o seguinte, aqui no Espio Papo, as coisas estão indo bem, graças a Deus, tá tendo muito like, muito comentário, mas eu preciso que você se inscreva no canal. E não custa nada, né? Você vai lá, se inscreve no canal, porque é isso que vai fazer impulsionar o canal a seguir à frente. Outra coisa, quanto mais like, quanto mais comentário, o YouTube vai entender que a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, o Espio Papo é relevante e vai levar isso para mais pessoas. Então, eu só conto com você que está aí do outro lado, eu não conto com ninguém não. Então mete o dedo aí, rapaz, faz comentário, bom, ruim, gostei, não gostei, mas comenta, viu? E, bom, é isso. Eu desejo a todos os nossos queridos amigos ouvintes que prestigiam aqui o Espio Papo, esse podcast, que se Deus quiser ele vai mais à frente, fazendo isso, viu? Então pronto, agora eu vou deixar aqui a Eliette falar um pouquinho. Eliette, fala aí, dá um recadinho aí pro teu pessoal aí. Eu quero dizer para vocês que eu estarei à disposição, sabe? Se você tiver realmente necessitados de emagrecer, estão tomando Monjaro ou Ozempic, ou seja lá o que for, vocês podem ter certeza que eu farei vocês não terem o reganho e não perder a massa muscular que vocês são propensos a ter, porque vocês sabem, né? Que é certo que se recupera de 50% a 70% de todo o peso que você perdeu. Mas nós da equipe Galo Personal System, até estou dando um alô aí para o meu grande mestre Galo, que agradecendo a ele por todo esse conhecimento que ele nos passou e por essa preocupação de estar querendo ajudar as pessoas que estão nessa situação de obesidade, e nós vamos chegar junto, nós vamos ajudar vocês em todas as fases da medicação, porque nós somos uma equipe de personal clínico do anti-reganho e nós estamos aqui, sabe, com todo o conhecimento, com toda a informação para passar para vocês. Então, entra no meu Instagram, Eliette Personal Fisiologista, ou vai direto para o meu Zap, mas agenda a consulta. Eu quero fazer esse diagnóstico com vocês, tá bom? Boa noite, boa tarde, bom dia. Eliette, então, gente, eu estou me despedindo agora, foi um prazer enorme. E Eliette Damasceno! Tchau, gente, valeu, até a próxima! Valeu! Espio Papo.